Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um carrinho um pouquinho diferente, Tempra 16 válvulas. É um carrinho que eu particularmente gosto bastante, que ele oferece bastante conforto, tem um desempenho legal, mas sempre surge aquela dúvida, pô, será que compensa pegar um carro antigo assim? Será que eu não vou ter dor de cabeça pegar um carrinho da década de 90? Fiat tem uma má fama. Será que é um carro problemático? Então resolvi fazer esse vídeo para quem tem interesse em pegar uma Fiat Tempra ou até mesmo para quem já adquiriu um, pegar algumas curiosidades sobre esse carro. Então, antes da gente começar a fazer o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo. Pessoal, isso ajuda bastante a gente ganhar mais relevância aqui dentro da plataforma e eu poder trazer mais conteúdos como esse. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar nesse vídeo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio fundador da Royal Motorsport, uma pequena oficina mecânica de bairro em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro. Estou acostumado a trabalhar com Audi, Mercedes, BMW, Land Rover, toda a linha de importados e também trabalho com carrinho da década de 90, 306, Xara, Citroën ZX, Xantia, Marea, Tempra, Tipo, Fiat Coupé, Monza, cara, Ômega, tudo da década de 90 a gente trabalha aqui também. Então a gente pode fazer um vídeo falando com um pouquinho mais de propriedade sobre esse carro aqui. Vamos começar a falar sobre o carro em si. Eu vou falar especificamente da Tempra 16 válvulas, que se eu entrar em todas as Tempras, todos os modelos, vai ficar um vídeo longo demais. A Fiat, quando entrou aqui no Brasil, ela começou só com um carrinho popular, 147, depois entrou a linha da Uno, Premium, Elba, e ela estava querendo ganhar um mercado e um poder aquisitivo um pouquinho maior. Na década de 90 não tinha importação aqui no Brasil, era muito difícil e os fabricantes nacionais se viam de vez em quando bem interessados em expandir para o pessoal de um poder aquisitivo maior. E a Fiat fez isso lançando a Tempra aqui no Brasil e a 16 válvulas foi meio que o ápice aqui da tecnologia na década de 90. Era um carro cheio de opcional, era um carro muito confortável, era o top de linha da Fiat mesmo. Chegou a sair a versão Turbo e a Stile, eu não vou entrar aqui nesse vídeo nessas, eram superiores a 16 válvulas, vou deixar isso bem claro, mas eram carros muito caros e hoje em dia está impossível de se encontrar um bom exemplar. Todos os bons exemplares de Tempra Turbo e Stile estão muito caros. A 16 válvulas ainda está assim, naquela questão de bons exemplares com preço ainda atraente. Então, minha opinião sobre o carro em si, cara, a Tempra é um carro muito confortável, tem um desempenho legal, ainda mais se você considerar que é um carro da década de 90. Se você pega e compara com um carro mais moderno, você vai ver que o torque dela demora a desenvolver um carro que acende mais, perto ali dos 3.500, 4.000 giros. Ela é meio lenta em baixa velocidade, baixa rotação, ela não é tão torcuda assim. Mas é um carro gostoso de dirigir, principalmente em estrada, tem uma suspensão bem confortável, é um carro muito bom de você guiar, suspensão macia e precisa. Na frente a suspensão dela é uma Mac Piston, atrás é uma Multilink, então tem bastante ajuste ali de cambagem para você deixar o carro colando no asfalto. Então assim, é um carrinho muito bom, interessante em questão de desempenho. Economia, ela não é tão econômica assim, faz uma faixa de 8,5, 9 aqui dentro, na estrada vai fazer 11, 12, mas o desempenho dela compensa se você levar em conta que é um carro da década de 90 e de um preço acessível. Os principais itens que você tem que dar uma observada quando você vai pegar uma Tempra é a correia dentada. Cara, tem que tomar cuidado. A Tempra se queimou muito por conta do sistema de correia dentada dela. Na época, os mecânicos não tinham experiência para fazer manutenção em motores 16 válvulas com duplo comando, então muito mecânico botava fora do ponto, dava esse mole aí, estragava o motor, muita gente reclamava. A correia dentada também era um outro problema que arrebentava com certa frequência, porque dois detalhes: o tensor não tinha escala.
tinha uma ferramenta específica que poucos mecânicos tinham na época para fazer essa tensão correta da correia. E o que acontece? Se tensionasse demais, a correia arrebentava antes da hora. Se tensionasse de menos, a correia podia pular do ponto e empenava as válvulas de qualquer jeito. Então esse era o calcanhar de Aquiles da Tempra na época, e a questão da temperatura. Não era da cultura do brasileiro colocar aditivo no radiador na década de 90. E o sistema Tempra com motor grande, um motor que esquentava bastante, a ventoinha dela armava com 97 graus a primeira temperatura, a segunda com 105. Então, se o carro não tivesse com o aditivo certinho, o radiador começasse a trabalhar com água e entupisse meia dúzia de galeria, ele já começava a aquecer. Então, esse sempre foi o calcanhar de Aquiles da Tempra: temperatura e correia dentada. Vazamento, cara, o cárter dela e a tampa de tucho sempre foi meio de suar por causa da característica do material de vedação. Sempre deixava suar uma gordurinha quando o motor esquentava muito. Mas isso não chega a ser um defeito em si. Se não estiver vazando o óleo, cara, é normal, lava. De tempos em tempos tem que dar uma lavada nesse motor para você levantar ele, tá tudo sequinho, sem aquele meladinho em volta. Mas em termos de motor, cara, não tem nada ali para você ficar se preocupando. Um motor relativamente simples, principalmente para os padrões de hoje. A manutenção não é a mais baratinha, mas também não é aquilo caro demais, dispendioso. A suspensão dela é uma suspensão simples na frente e atrás, por ser multilink, tem uns bracinhos, umas buchinhas que você tem que ficar de olho. Mas, cara, é um carro excelente, muito bom de guiar. E as principais diferenças dos motores que eu tinha mencionado antes, da Tempra Oro para a Tempra HLX, além do facelift externo, o carro mudou o sistema de injeção. E o desempenho da Tempra Oro, por mais que ela seja antiga, é um pouquinho melhor. É um pouquinho mais nervoso o sistema que tem distribuidor. E tem a possibilidade de você regular ali o distribuidor, deixar ele um pouquinho mais avançado, que aí ela fica mais interessante ainda. Já o sistema sem distribuidor da Tempra HLX não tem esse recurso de você avançar a ignição dela, então o desempenho dela é meio estático, digamos assim. Você não tem como mudar muito fazendo a regulagem do distribuidor, mas ela funciona muito bem. O desempenho das duas é muito bom. No papel, o desempenho é basicamente o mesmo, não muda nada, mas na vida real muda um pouquinho sim. Esse motor 2.0, ele declarado tem 127 cavalos. Dizem que passava o carro no dinamômetro, dava 135, 140, 145 cavalos, que a Fiat só reduziu a potência na declaração por conta de IPI na época. Isso pode ser só um boato, mas tem uma pontinha de verdade, que esse motor saiu lá fora na Europa, ele tinha 150 cavalos. Então pode ser que o carro tenha, por isso que o desempenho do carro seja tão bom, entendeu? Mesmo para os padrões atuais. Fora isso, cara, eu acho que é um carro interessante. Se você me perguntar, compensa pegar uma Tempra? Essa é a grande pergunta. Cara, eu acho que compensa sim. Se ela estiver bem conservada, não tiver com o tabelier rachado, não tiver faltando acabamento interno, cara, tem que dar uma olhada em podre nesse carro, que a chaparia da Tempra não é das melhores, principalmente ali perto da mala, a coluna ali do para-brisa traseiro costuma dar ferrugem ali, acumular muita água, perto do para-brisa dianteiro aqui, debaixo da churrasqueira também. São os pontos fracos em questão de podre na Tempra. Mas se é um carro que foi bem conservado, não ficava dormindo no tempo, manutenção em dias, cara, um carrinho muito bom. E às vezes você pega carros com essas características, aí numa faixa de 15, 20, até uns 25 mil, eu acho que é um carrinho interessante. Tem carros que já estão batendo 30, 35, 40, 45, mas é aquele carro para colecionador, para quem quer especificamente uma Tempra, mas para quem está pensando em iniciar um acervo, uma coleção, ou começar a comprar carros mais antigos por questão de estilo, ou talvez até um pseudo investimento que está se tornando também. Eu não gosto
de iludir as pessoas e ficar falando aqui de carro antigo como investimento, porque é complicado. Não é sempre que você consegue ganhar dinheiro com um carro antigo. Às vezes a pessoa tem ilusão porque o carro está ficando mais antigo. É normal o preço dele subir? Sim, ao longo prazo os carros vão acabar subindo de preço, mas é normal o custo de manutenção, o custo de restauração acabar superando um eventual ganho. Se o cara precisa ficar com o carro 10 anos para ele comprar por 20 e vender por 40, por 50, nesses 10 anos talvez ele vai ter uma manutenção maior do que esses 30 mil que ele ganhou, principalmente se ele rodar bastante. Para quem compra um carro com uma ideia de comprar e curtir um carrinho mais antigo, ter um carrinho que sempre quis ter, realizar um sonho, aí eu aconselho, a Tempra é um carro excelente. Se você comprar bem comprado, der uma boa olhada, não tiver nenhum podre, não tiver faltando nenhum acabamento, a manutenção dela estiver relativamente em dia, assim, aquilo é normal, um carro antigo você tem que fazer uma coisinha ou outra, mesmo que você tenha que fazer uma embreagem ou uma suspensão, ainda vale. O que não pode é estar o carro todo detonado, sem manutenção, vazando óleo para tudo qualquer lado, fervendo, com a embreagem ruim, pneu careca. Aí você vai acabar entrando numa restauração, mesmo que o interior e a pintura do carro esteja legal, se a manutenção dela não tiver em dias, aí você vai ter um custo bem alto para botar ela redondinha, como qualquer carro. Mas é um carro interessante sim, principalmente se você comprar ele bem comprado, é um carro que eu compraria. Se tiver algum detalhe, alguma coisa que você queira acrescentar aqui no vídeo, bota aqui nos comentários. Para você que gosta de Tempra, que conhece sobre Tempra, tá aberto aí os comentários, é só colocar. Se você tiver alguma dúvida, eu vou responder assim que possível também. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, não deixe de dar um like e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!